Continuemos, pois, tratando deste assunto, pecado. O assunto em questão não é um assunto relevante para a maioria das pessoas de nossos dias, pois ninguém quer ir à igreja ou se reunir em alguma comunidade cristã para ouvir outros falarem dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus enganos e daquilo que você precisa fazer para mudar e então agradar a Deus. O pecado não é um assunto que atraia multidões, não é realmente um assunto bem recebido, principalmente em nossos dias. Não é um assunto que aumente o rendimento ou a captação financeira de qualquer igreja. Mas eu me pergunto, por que não falamos mais sobre esse assunto, levando em consideração que não há um homem sequer que faça o bem segundo as Escrituras? Levando em consideração que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Por que não falar de pecado se, a partir do capítulo 3 de Gênesis, toda a Escritura está permeada, recheada de situações onde o pecado está envolvido? Porque será que Deus levanta todos aqueles profetas do Antigo Testamento para falar ao seu povo que prevaricava, que cometia iniquidade, transgredia, agia impiamente? Não foi por causa do pecado do povo e do afastamento, assim como do esfriamento, que Deus os enviou para o exílio assírio ou babilônico, e ao regressar Deus continua levantando outros profetas? João Batista vem justamente com uma mensagem de arrependimento. Jesus, segundo o anjo, foi enviado para apartar o seu povo dos seus pecados. E é por causa do pecado que Satanás, o falso profeta, a besta, assim como todos aqueles que não foram encontrados ou achados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Nos últimos dias tenho tratado sobre assuntos que permeiam a mentira. O pecado não traz realização. O pecado é facilmente derrotado. Não se preocupe, você pode lidar com o seu pecado sem recorrer a Cristo. É impossível atingir os padrões de Deus. Você não precisa tratar com o pecado imediatamente. Essas mentiras foram refutadas nos últimos áudios com leituras e meditações das Escrituras Sagradas. Hoje, quero falar sobre aqueles que pensam assim, de maneira pecaminosa: eu posso pecar sem sofrer consequência alguma. Se eu pecar, nada de mal vai realmente me acontecer? Não pensamos assim às vezes, especialmente se o pecado é, entre aspas, pequeno? Ou melhor, se ninguém estiver vendo? É espantoso observar os multiformes enganos do diabo neste assunto. Por um lado, ele convence as pessoas de que não existe um verdadeiro inferno e que, portanto, não faz mal pecar. Já por outro lado, para aqueles que acreditam no inferno, ele os convence de que não há perigo, pois, no caso deles, de irem para lá. Mas sempre há consequências para o pecado, sempre há. Porque Deus é um Deus de justiça. E olhe, Ele abomina o pecado. Há um grande engano, e as pessoas dizem: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Quem foi que disse isso? Eu não encontro isso nas Escrituras Sagradas, eu não encontro isso na Bíblia. Porque o juízo de Deus contra a nação, ou melhor, contra a geração pré-diluviana, não foi contra o pecado. O juízo foi contra os pecadores, confessos. Todos morreram com exceção de Noé e sua família. O julgamento contra o pecado e os pecadores de Sodoma. O julgamento contra a nação de Israel e os seus pecados. Ou seja, o juízo de Deus recairá sobre aqueles que não cederem e se deixarem ser convencidos do seu próprio pecado. Nínive foi subvertida, a segunda geração, mas todos eles foram
O juízo virá, sem sombra de dúvida, sobre aqueles que não se arrependerem. Em Êxodo 34:7, há um texto bastante interessante. A Bíblia diz que é assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Primeiro, Deus não tem o culpado por inocente. Se você cometer pecado, é como plantar uma semente, ela vai brotar, crescer, e você vai colher o fruto desse pecado que você está cometendo. Porque Deus não transforma em inocente aquele que é culpado. Deus testifica que de nenhuma maneira livrará o culpado. Se não precisasse existir qualquer consequência do pecado, Jesus nunca teria morrido numa cruz pelos nossos pecados, pelos pecadores. Ele mesmo o declarou quando clamou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26:39, quando Jesus estava no Getsêmani, ele clamou em grande angústia. Indo um pouco mais adiante, diz a Bíblia, ele prostra-se com o rosto em terra, então ora, clamando ao Pai, dizendo: se possível for, meu Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a Bíblia. E o pecado tem consequências danosas, desastrosas, terríveis. Realmente não era possível que Deus passasse de Jesus o cálice, porque a fim de que Deus fosse justo e justificador dos ímpios, foi preciso punir os seus pecados na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Leste o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26? Ao qual Deus propôs como propiciação, ou seja, sacrifício substitutivo, né? Então, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em seu Filho Jesus. É isso, meu irmão. Deus propôs que para pagar o preço alguém morresse. E esse alguém foi o seu próprio Filho, pois só ele tinha pureza tal para atender os requisitos de uma justiça eterna. Jesus não é a única testemunha das consequências do pecado. Também o são todas as multidões que estão no inferno, sofrendo a vingança do fogo eterno. Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo, matar o corpo e fazer perecer no inferno a alma. A alma e o corpo, é verdade. A alma e o corpo. Escutem, a consequência. Nós tememos o homem, mas não damos atenção para aquele que realmente pode fazer alguma coisa que perdure toda a eternidade, Deus. O que você tem feito, meu irmão? O que você tem plantado, minha irmã? Por que caminhos temos trilhados? Pois não há nada oculto que não haja de ser revelado. Algumas coisas são imediatamente reveladas, como o caso de Ananias e Safira. Outros serão revelados por Deus, como o caso de Acã. No seu devido tempo e na sua devida proporção, Deus trará à tona todos os pecados, pois todos nós um dia haveremos de nos apresentar perante Deus para dar contas. Essa é a palavra, teremos que dar contas. Mateus 25:46 diz: e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Para onde você vai? Você já programou a sua viagem eterna? Irás para o inferno ou irás para o céu? Passarás a eternidade com Deus ou sem Deus?
entenda-se como sem Deus, ao lado do diabo, sofrendo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Não se esqueça, os vossos pecados, os nossos pecados, têm consequências desastrosas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus se manifesta com fogo, pois Ele mesmo se apresenta como fogo consumidor. Escutem, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Não fique fora dessa. Arrependa-se enquanto é dia. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que você pode encontrar a Cristo como Salvador e como Senhor. O pecado diz, não se preocupe, não haverá consequência. É mentira. As nossas ações, as nossas escolhas e as nossas atitudes pecaminosas trarão consequências diante de um Deus justo e que é 3 vezes santo. Nem mesmo aos anjos Deus os poupou, pois em Judas, versículos 6 e 7, do seu único capítulo, diz, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Todas as nossas atitudes pecaminosas nos trarão a juízo um dia diante de Deus. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, lembre-se da geração pré-diluviana, lembre-se. A Bíblia está repleta de textos que afirmam, confirmam, atestam e ensinam que o pecado tem consequência. Eles tinham comunhão plena com Deus. Começaram a fugir de Deus por causa do pecado. Adão e Eva. Outros textos ainda serão lidos durante esse discurso. Escute. Mas se eu sou redimido por Cristo, alguém poderia perguntar, como é que posso ser punido pelos meus pecados? Estou falando daqueles que já foram uma vez redimidos. Se cremos em Jesus, não somos propriamente punidos pelos nossos pecados. Pelo contrário, o nosso Pai nos disciplina misericordiosamente, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Você entende isso? Que você não passa simplesmente pelo juízo, mas você é disciplinado, você é corrigido, redarguido, para que você se mantenha em disciplina santa e honesta, justa, diante de Deus e dos homens. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há que o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você percebe que a Bíblia fala disso de maneira muito clara. Se você veio para Deus, se você se arrependeu, você será corrigido imediatamente. Receberá a sua correção da parte de Deus para que continue a glorificar o nome do Senhor. Deus ama demais a santidade para permitir que os seus próprios filhos venham a chafurdar, escrafunchar, ou se banhar, ou se melar, ou se embaraçar no pecado.
Portanto, disciplina pelo pecado é a marca registrada do amor de Deus pelos seus filhos e deve, como posso dizer, deve ser não. Nós somos disciplinados, não somos filhos de Deus? Se somos filhos, ele açoita e corrige os que ele toma por filho. Fazemos bem em lembrar o mero fato de tais castigos não serem eternos. Porque o pecado é uma transgressão contra um Deus eterno, que requer uma punição eterna. Então, fazemos bem se nos lembrarmos que o mero fato de tais castigos não serem eternos não significa que as consequências do pecado sejam então indolores para os crentes. Não. Às vezes, até um redimido tem de viver com as consequências de um pecado seu pelo resto da sua vida. Observe o que o rei Davi teve de suportar por causa do seu pecado com Betseba. Muitos desdobramentos tiveram que rolar. Isto já é razão suficiente para não pecar, meu irmão. O nosso Pai, ele não somente tem uma equipe para afastar os nossos inimigos, mas também uma vara para corrigir os nossos erros. Sejamos gratos, pois, a Ele por isso, porque é para o nosso próprio bem. Lembre-se, todos os pecados trarão consequências mais cedo ou mais tarde. Lembre-se também que o pecado é um livro onde o conteúdo não está explicitado na capa. É uma capa mentirosa e enganosa. O pecado é uma propaganda enganosa. Ele vende, mas não entrega, promete, mas não faz, fala, mas não cumpre. E ele sim, ele terá consequência.